Olá, alunos! Hoje a nossa aula é de matemática. Eu vou estar explicando para vocês fração. Estou com o livro na página 138 e é muito importante que você pegue o seu livro aí e acompanhe comigo para vocês verem direitinho as imagens, certo? Então vamos lá. Observe a seguir uma barra formada por 10 cubinhos idênticos. Então, eu tenho uma barra aí, formada por 10 cubinhos iguaizinhos. Dividindo-a em 10 partes iguais, ficamos com 10 cubinhos. Cada cubinho representa uma parte do inteiro que foi dividido em 10 partes. Quando precisamos representar uma parte ou algumas partes de um inteiro que foi dividido em partes iguais, utilizamos fração. Então, vamos pensar numa barra de chocolate? Nós tínhamos uma barra aqui de chocolate que foi dividida em 10 partes iguais. A barra de chocolate, antes dela ser dividida, eu chamo ela de inteiro em fração. Eu tinha uma barra de chocolate, ela não foi dividida, então ela é o meu inteiro. E esse meu inteiro tem 10 partes. Eu peguei esse meu inteiro e dividi em 10 partes iguaizinhas. Quando eu pego um inteiro e eu divido em 10 partes iguais, eu posso representar na matemática através de frações, tá? Então, eu tinha esse inteiro aqui, que é o meu chocolate, que a gente está fazendo de conta. Muito bem. Uma parte de um inteiro representamos 1/10 aqui. 3 partes de um inteiro representamos como 3/10. 5 partes de um inteiro representamos como 5/10. Veja que aqui 1/10, 3/10, 5/10, nessa parte aqui debaixo, ó, da minha fração, eu tenho tudo número 10. Por quê? Porque a parte de baixo da fração, ela representa o todo, o inteiro, ou seja, o chocolate antes de ser dividido. E a parte de cima mostra a parte que eu dividi e que, por exemplo, eu dei. Então, por exemplo, eu dei uma parte de 10 para uma pessoa, depois eu dei 3 partes de 10 para outra pessoa e depois eu dei 5 partes de 10 para outra pessoa. Então, em fração, essa parte de baixo que eu chamo de denominador é sempre o meu inteiro, ou seja, é sempre o meu chocolate antes dele ser dividido, ok? E a parte de cima, vamos supor, seria a quantidade que eu dei depois que eu dividi o chocolate, tá? Então, vou mostrar aqui um pouquinho, algumas frações para vocês e depois eu vou voltar no livro. Então, veja, ó, uma fração é um número que representa determinada quantidade de partes de um todo que foi dividido igualmente. Então, aqui eu tenho, ó, 4/13. Isso aqui, gente, é uma fração em matemática. E eu leio ela, coloquei aqui, ó, lê-se 4/13. Depois vocês vão aprendendo a ler as frações, tá? Então, isso aqui é uma fração em matemática. Eu tenho um número, passo aí um traço e tenho outro número. E eu chamo isso de fração em matemática. No caso aqui, eu tenho uma fração que chama 4/13. A parte de cima da minha fração é o numerador.
ou seja, uma parte do meu todo, ou como, por exemplo, do meu chocolate. E a parte de baixo seria o meu todo, que eu chamo de denominador, que seria o nosso exemplo do chocolate. Então, aqui embaixo seria o meu todo da fração, sendo que, vamos imaginar aí, o meu chocolate sem ter sido dividido. Então, o denominador da minha fração, ele é a parte inteira. E a parte de cima é a quantidade que eu quero mostrar depois que o chocolate foi dividido, tá? Então, isso aqui, por enquanto, que vocês precisam saber. Isso aqui é uma fração em matemática. A parte de cima é o meu numerador, é uma parte depois que eu dividi. E a parte de baixo é o meu denominador, que seria o meu inteiro, aquilo que ainda não foi dividido, certo? Aí aqui embaixo eu coloquei algumas fraçõezinhas só pra gente ver a leitura delas, tá? Mas eu vou continuar com o livro. Então, aqui eu tenho uma fração, né? De novo, isso aqui é uma fração em matemática. 5 décimos eu leio, tá? Aqui eu tenho uma outra fração, 7 centésimos. E aqui eu tenho uma outra fração, 25 milésimos, tá? Ou seja, eu tenho um todo que vale 10 e eu peguei 5 partes. Eu tenho um todo que vale 100 e eu peguei 7 partes. Eu tenho um todo que vale 1000 e eu peguei 25 partes, certo? Muito bem. Eu vou continuar agora aqui com o livro pra gente ir entendendo melhor, tá? Então, eu virei o livro e na página 139 tá explicando aí em cima também, ó. Eu tenho uma fração 5 dozeavos, a parte de cima é o meu numerador, a parte de baixo é o meu todo e eu chamo de denominador, tá? O numerador indica quantas partes foram tomadas do inteiro, né? Quantas partes eu peguei daquele chocolate? É o numerador. O denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, eu tinha um chocolate grande e eu dividi em 10 partes iguais, tá? Depois a gente vai ver isso no concreto, tá? Na mão, assim, a gente vai observar desenhos, tá? Leitura de frações. Então, vamos aí ver como que eu leio algumas frações em matemática, tá? Então, as primeiras que tem aí é quando o denominador, ou seja, a parte de baixo da minha fração é menor do que 10. Vamos ver como que a gente lê. Então, eu tenho aí 1/2, desculpa, eu tenho 1/3, eu tenho 1/4, eu tenho 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9. Então, essas são as primeiras frações que tem, tá? E elas são menores do que 10 no denominador, na parte de baixo, e é desse jeitinho que eu leio, tá? Em matemática. Agora, vamos ver algumas frações, né? Não tem todas aí, onde o denominador, a parte de baixo, o inteiro, é maior do que 10. Então, eu tenho aí. E vem aqui uma dica. Lê-se o número seguido da palavra avos. Então, vamos entender isso, ó. 2 11avos. 1 15avos. 5 20avos. 15 34avos. 13 98 avos. 20 104 avos.
Veja que eu li na minha fração os números normais, naturais, só que eu acrescentei a palavrinha avos. A palavrinha avos em matemática é usada para ler fração. Então veja, ó, 2, 11 avos, 1, 15 avos. Veja que eu li normal os números, mas eu acrescentei o avos. Então, a partir do 10, no denominador, na parte de baixo, ó, da parte de baixo, eu leio avos. Veja que aqui eu mostrei para vocês também, 4, 13 avos. Então, a partir do 10, eu vou usar a palavrinha avos para ler e escrever as minhas frações. Virando a página aí, eu vou ler outras frações. Então, tá falando aqui denominador com 10, 100 ou 1000, que eu já mostrei na minha lousa para vocês. Mas vamos ler aí mais um pouquinho, tá? Então, as frações com denominadores 10, 100 ou 1000, lê-se o número seguido da palavra décimos, centésimos e milésimos, respectivamente. Então, eu tenho aí no meu livro, e você tem aí no seu, 3 décimos. Veja, décimos vem de 10, tá? 9 centésimos, 29 milésimos, certo? Atenção! Quando numa fração o numerador e o denominador são iguais, a fração é igual a um inteiro. Então, veja aqui um exemplo, acompanha aí comigo, ó. Você tá aí no seu livro, mas eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui para nós, ó. Eu tenho aí 10 décimos. Ó, um inteiro, porque 10 partes de um inteiro que foi dividido em 10 partes iguais é igual ao próprio inteiro. Então, quando eu tenho uma fração assim, onde o numerador e o meu denominador é o mesmo número, eu falo que eu tenho um inteiro. Se eu escrever ou ler 10 décimos, está correto, não está errado. Mas eu já posso colocar um inteiro, tá? Por quê? Vamos pensar no chocolate. Eu tinha um chocolate grande que foi dividido em 10 partes. Porém, eu peguei aquelas 10 partes todas para mim. Então, eu aqui sozinha, eu tenho um inteiro, tá? O inteiro continua sendo meu. Eu peguei o chocolate, eu dividi em 10, só que eu dividi e fiquei com todas as partes aqui para mim. Então, eu continuo com o inteiro, ele só foi dividido, tá? Então, tanto faz eu falar 10 décimos, como eu falar um inteiro, tá? Eu vou fazer uns desenhos aqui na lousa, o vídeo continua, eu só vou dar uma paradinha, tá? Aê, já fiz os desenhos aqui na lousa. Por quê? Porque as frações, além delas terem esse jeito aí de escrever, um número, vem um traço e outro número, como aqui, por exemplo, né, ó. Agora eu mostrei, 3 décimos. Além dela ter esse jeito de escrever, muitas vezes as frações em matemática, elas são representadas por meio dos desenhos, tá? Então, vamos ver aqui na lousa alguns desenhos. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma fração 3 sétimos. Como eu expliquei, isso aqui em matemática, um número, um traço e outro número, isso em matemática é uma fração, tá? E eu leio 3 sétimos, tá? Então, eu quero representar isso em desenho. Vamos continuar pensando no chocolate. Eu tenho agora, então, um chocolate com 7 partes. Então, eu falo que esse número aqui, 7, que é o denominador,
é o meu inteiro em fração. Então, esse aqui, ele é o meu inteiro, tá? Ou seja, eu tenho um chocolate aqui que ainda não foi mexido, que tem 7 partes iguaizinhas, tá? Só que eu quero que você me represente esses 3/7 aqui no desenho, tá? Então, se eu sei que o 7 é o meu inteiro, ou seja, o meu chocolate que ainda não foi dividido, mas eu tenho esse chocolate, eu quero só 3 partes dele. Então, como eu represento isso no desenho? Ó, veja, eu quero 3 partes. A parte de cima é o numerador, significa a parte que eu vou usar do meu inteiro, ou que eu vou comer do meu inteiro. Como a gente está pensando no chocolate, então eu vou comer 3 partes desse chocolate que tem 7 partes no total. Então vamos lá, para representar isso em matemática no desenho, eu preciso pintar. Então eu pinto 3 partes do meu chocolate, que significa que foi a parte que eu comi, que significa que foi a parte que eu usei, tá? Então, em matemática, os 7 quadradinhos representam o meu inteiro e vem na parte de baixo da fração. E o que eu pintei e o que está em cima da fração, na parte de cima da fração, é o que eu utilizei. E pensando no chocolate, então seria o que eu comi, tá? Vamos para mais um exemplo aí. Deixa eu ver se está aparecendo no vídeo, tá? Faz de conta que eu comprei uma pizza agora, né? Então aqui era um chocolate, só coisa que engorda. E aqui uma pizza. Então, vamos supor que eu comprei uma pizza e eu mesma dividi ela em 4 partes iguais. Veja, a minha fração aqui é 2/4. Então, esse 4 aqui, ele está representando o meu inteiro. A pizza inteira, sem ninguém ter comido nada. Então, eu tenho um inteiro dividido em 4 partes. Então, eu chamo isso aqui em fração de inteiro. Eu tenho esse inteiro aí, eu dividi em 4 partes iguais, só que ninguém comeu ainda, tá? Só que eu vou comer 2 partes dessa. Então, a parte que eu vou comer ou a parte que eu utilizei da minha fração é a parte de cima. A parte que eu utilizei, vou colocar comi. A parte que eu, já que a gente está falando de comida, a parte que eu comi da minha pizza. Só que para eu mostrar isso no desenho, em fração, na matemática, eu preciso pintar. Se eu não pintar, é como se a pizza aqui, ela tivesse sido dividida, eu peguei a minha faca, eu cortei a pizza, mas ela está intacta, ninguém mexeu. Na matemática, eu só represento essa fração aqui a partir do momento que eu pinto a parte de cima, para mostrar que eu utilizei, ou no nosso caso, já que a gente está falando de comida, que eu comi. Então, eu comi 2 partes, então são 2 partes que eu vou pintar. Aqui em cima eu comi 3 partes do chocolate, então foram as 3 partes que eu pintei, tá? E vamos para mais um exemplo aqui embaixo. Vamos lá. Eu tenho aí um triângulo, eu não consegui pensar em mais nada de comer agora aqui, na hora que eu tô fazendo o vídeo. Aí eu pensei, acho que pode ser um salgadinho daquele lá. Ai, como é que chama? Que eu não gosto de salgadinho. Acho que é Doritos.
Então, faz de conta que é um salgadinho aí em formato de triângulo. E eu vou dividir esse salgadinho aí na metade, tá? Então, eu peguei o salgadinho, dividi ele na metade. Então, o meu inteiro, ó, minha fração, esse traço aqui é maior, não é o traço do 1, não, tá? Que é 1. Então, vixe, que 1 feio, pera, que é 1, tá? Então, essa minha fração aqui, 1/2, ou eu posso falar meio só e significa metade, né? Eu separei o meu salgadinho em 2, então o meu salgadinho foi dividido na metade, certo? Só que eu vou comer só uma parte dele. Então, é a parte que eu vou pintar o meu desenho em fração, certo? Espero que vocês tenham entendido como que na matemática eu represento as frações. Eu posso escrever a minha fração desse jeito, né, ó, 3/7. E eu posso representar ela no desenho assim. Eu tenho 7 partes de um inteiro e foi usada ou foi comida só 3 partes. Então, na matemática, eu posso escrever a minha fração desse jeitinho aí. 3/7, 2/4, né? É assim que eu escrevo fração. Mas eu posso representar também através do desenho, tá? Continuando aqui com o livro, ó, na página 140, a gente vê uma fração de 1/3. Então, aqui eu tinha um inteiro com 3 partes e usei só uma parte. Aí, eu tenho uma fração aqui, ó, 12/24. Eu tinha um inteiro com 24 partes e eu usei só 12. Aqui eu tenho uma outra fração, 2/5. Então, eu tinha um inteiro com 5 partes, mas eu usei só 2 partes. E aqui embaixo eu tenho outra fração. Eu tenho 7/10, ou seja, eu tenho um inteiro com 10 partes, mas eu usei só 7 partes desse inteiro. Então, em matemática, eu escrevo a fração, um número, traço, outro número embaixo, tá? E eu posso representar também através dos desenhos, ok?